Bom dia, meus queridos. Então, para mais uma aulinha, então vamos continuar, falando de ondas, mas agora a gente vai para um tipo de onda específica, que é a onda acústica, né? A onda sonora. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre as ondas de som, né? O que fazem a voz sair da minha boca, né? Até chegar no ouvido de vocês, tá? Tá certo que agora, pela gravação, tem outros passos aí no meio, né? Mas é, imagina, né, na presencialidade a voz sair da boca até chegar no ouvido, né? Como que isso funciona, né? E qual é a diferença das vozes, né? Qual é o tipo de cada uma? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre essas ondas sonoras, tá? Eu vou pegar aqui a minha apresentação, pedir aqui para apresentar. Mudou o Meet, estava procurando no que estava. Então, vamos lá. Já apresentei. Então, vamos lá. Ondas sonoras. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso aí, né? As ondas sonoras são tipos de ondas mecânicas, tá? Então, né, a gente já viu o que é um tipo de onda mecânica, tem a mecânica eletromagnética, ela é um tipo de onda mecânica, por isso que ela precisa de um meio para se propagar, então a onda sonora não se propaga no vácuo, então se eu estiver lá no espaço e falar alguma coisa, o meu coleguinha não vai escutar, porque a onda sonora não consegue se propagar sem um meio. Tem um experimento muito legal, né, que expõe um relógio desses, né, relógio antigo que vibra, né, que tem um despertador que vibra em cima, e dentro de uma cápsula de vácuo, e daí tu vai escutando o som, né? Aí daí eles começam a tirar o ar de dentro dessa cápsula. Vão tirando o ar, vão tirando o ar, o som vai ficando cada vez mais fraco, até tu não escutar mais o som, tá? Então, por quê? Porque as ondas sonoras não conseguem se propagar no vácuo, né? Porque são ondas mecânicas, tá? São ondas longitudinais, né? Ou seja, a direção que ela se propaga, e a direção que ela oscila é a mesma, tá? Ela se propaga e oscila na mesma direção. Então ela vai se propagando, né, na mesma direção que acontece a oscilação. E são ondas tridimensionais, ou seja, ela vai para tudo que é direção, né? Quando eu falo, essa onda sonora ela acaba se propagando pelo todo o espaço, beleza? Então, isso é uma onda sonora. Tá? E o que, que é? Será que a gente escuta todas as ondas, né? Todo o barulho que acontece a gente consegue escutar? Não, a gente tem uma faixa que a gente escuta, tá? Então, o ouvido humano, ele escuta numa faixa de uma determinada frequência, não é se o barulho é alto ou baixo, não, é a frequência que a gente escuta, tá? Então, o campo auditivo humano, ele varia de 20 a 20 mil hertz. Então, nessa frequência, ele consegue escutar. Né? Se o som estiver abaixo, a gente chama de abaixo de 20 hertz, a gente chama de infrassom. A gente não escuta esse som. Tá? Por mais que ele possa ter um volume, né, muito alto, a gente não consegue escutar. Por quê? Porque o nosso ouvido não consegue captar frequências abaixo de 20 Hz. E acima, né, acima de 20 mil Hz a gente também não consegue escutar. Que daí, isso aí a gente chama de ultrassons. Mas outros animais, né, se vocês observarem aqui, ó, o elefante e a topeira, ele escuta aqui sons a partir de 5 Hz até, vamos dizer aqui, uns 25, até uns 100 Hz, 200 Hz, tá? O gato, né? A parte aqui tem uns 30 Hz, vai até 40 mil Hz, tá? E o golfinho escuta sons, ele está mais na parte de ultrassons, começa aqui, vai até quase uns 150
mil Hz, né? O golfinho e o morcego, tá? Se vocês já observaram, já tinham o apito para cachorro, que é um apito que o ser humano não consegue escutar, mas o cachorro escuta. Por quê? Porque esse apito ele trabalha aqui nessa faixa de ultrassom, ou seja, acima do limite da audição humana, mas abaixo do limite da audição do cão. Tá? Por isso que o humano não escuta e o cachorro escuta. Quando muitas vezes o morcego, né, para localização, ele emite um som, tá? Esse som, ele vai bater e vai voltar para o golfinho saber onde está, né? A mesma coisa que um submarino que usa um equipamento de radar, tá? Então ele consegue, né, manobrar ou viajar no escuro, o morcego, né, por causa desses ultrassons, tá? Ele emite, bate no objeto e volta, tá? Então, muitas vezes a gente não consegue escutar esses sons do morcego, mas ele acaba emitindo esses sons, tá? O golfinho também a gente consegue escutar, né, uma parte do som que o golfinho emite, mas alguns sons a gente não consegue escutar porque ele emite uma frequência acima do que a gente escuta, beleza? Então, a gente tem uma faixa, né, delimitada de 20 a 20 mil Hz para a nossa audição humana, ok? Aqui tem a voz humana, tá? Então, a voz humana, se vocês já perceberam que voz de criança é mais aguda, né? A voz de mulher também é aguda, um pouco aguda, e a voz do homem é um pouco mais grossa, tá? O que isso acontece, tá? É porque a gente fala em frequências diferentes, né? A voz da criança, ela fala aqui, ó, entre 250 a 350. Claro que isso pode variar. Algumas crianças podem falar numa frequência abaixo disso ou uma frequência um pouco maior do que isso, tá? Mas é mais ou menos essa frequência média da população. Por isso que o som é mais agudo, porque a frequência é maior, tá? Frequência maior, som mais agudo. Mulheres, né, elas falam aí numa frequência de 150 a 250 Hz, então uma voz um pouco mais, né, grossa que a das crianças, mas um pouco mais aguda em comparado à voz do homem, tá? E a voz do homem, ele fala em torno de 70 a 150 Hz. Então, é uma voz bem mais grossa. Tá? Então, claro que isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm, tem mulheres com voz mais grossa, tem homens com voz mais fina. Isso, né, tem muito a ver com as nossas pregas focais ali, tá? Então, aqui tem ali fala, né, que acontece por causa da mudança nas nossas pregas focais, a gente acaba, né, tendo uma voz mais grossa ou mais aguda, né? Por isso que, às vezes, quando a gente está meio mal da garganta, a gente tem uma certa rouquidão por causa que acaba mudando essas pregas vocais ali, tá bom? Então, a voz humana tem essa mudança tem esses mudanças na frequência e a gente consegue perceber, né, na, enquanto cada pessoa fala, né, mais ou menos a frequência que ela está falando. Beleza? Outra coisa muito importante é a velocidade das ondas sonoras, né? Então, essa medida depende diretamente do meio no qual o som propaga-se. Tá? Por que depende do meio? Né? Como a gente já discutiu, né, tá, na outra aula, né, da velocidade da onda, né? Tem o exemplo da pessoa que põe a cabeça no trilho do trem. Aqui também, né? Então, por quê? Porque o trem é um outro material. Então, nesse material sólido, a velocidade do som é muito mais rápida. Tá? Então, por isso que a velocidade do som depende do meio de propagação. Além disso, a velocidade do som depende de uma característica do meio do qual ele se propaga, chamada de elasticidade. Né? Então, dependendo do meio mais elástico ou menos elástico, ele vai se propagar mais ou menos rápido. Ou seja, sua capacidade de deformar quando sujeito a uma pressão. Claro, porque o que acontece? A voz, né, são ondas de pressão. Então, essa onda acaba mudando o meio, né, e assim passando sucessivamente, né, pelo meio. Tá? Por isso que é necessário esse meio, né, para conseguir propagar uma onda sonora, uma onda mecânica. Tranquilo? Aqui eu tenho as velocidades das ondas, né? Né? Aqui no ar, essa tabelinha aqui é no ar, tá? E com diferentes temperaturas. Então, se vocês observarem ali, ó, se eu tiver uma temperatura de menos 10 graus Celsius, a velocidade é mais ou menos 330
né, a metros por segundo. Se eu tiver uma velocidade em torno de 20 graus Celsius, essa velocidade da onda já vai para 343 metros por segundo. Se eu tiver uma temperatura de 1000 graus Celsius, né, essa velocidade já vai para 700 metros por segundo. Então, é uma mudança grande, né, dependendo da temperatura, né, do ar que se encontra ali. Também tem a mudança, né, se o ar tiver mais rarefeito ou menos rarefeito. Então, conforme a altura, também essa velocidade do som acaba mudando, né? Quanto mais alta a velocidade do som acaba diminuindo um pouco, beleza? Tá? E aqui, ó, é uma tabelinha pelo meio de propagação. Então, aqui, ó, nós temos o vidro. Ó, a velocidade do som no vidro de 5.130 metros por segundo. Ou seja, é em materiais, né, com uma elasticidade, né, como vamos dizer, o vidro tem elasticidade, tem, ele acaba, né, tendo uma certa elasticidade, né? Mas, né, se vocês perceberem, no vidro ali, ó o valor dessa dessa velocidade, né? Então, materiais mais duros, ela acaba viajando mais rápido, né? Por isso que no aço ela viaja, né, tão rápido. A velocidade no aço, mais ou menos, é mais ou menos essa mesma velocidade, tá? Aqui nós temos né, no alumínio, na glicerina, na água do mar. Na água do mar e na água doce tem até uma certa diferença, né? Isso é devido à densidade, né, da água do mar ser um pouco maior, tá? Então, aqui nós temos então temos no ar, né, a 20 graus Celsius e o ar a 0 graus Celsius, tá? Então, são só para mostrar, né, como que é a velocidade do som, né, depende da característica do meio, né, para ela conseguir viajar mais ou menos rápido. Ou seja, a velocidade do som é maior ou menor, dependendo do meio que ele se encontra. Beleza? E como que a gente escuta, tá? Então, para onde que vem essa sensação sonora? Então, né, ali tem um cara tocando, né? Quando ele toca um instrumento, esse instrumento faz um barulho, esse barulho, né, faz um som, né, não um barulho, um som. Esse som faz as ondas, o ar vibrar, né? E essa vibração no ar viaja até a nossa orelha, né? Chegando na nossa orelha, né? Até o tímpano. Esse tímpano vai passar uma mensagem para o nervo acústico que vai até o nosso cérebro, né, e fazer o que a gente compreende como o som, beleza? Aqui dentro do ouvido, né, o ouvido é dividido em ouvido externo, né, que é o pavilhão, a parte grande ali do ouvido, tá? O ouvido externo. Então, tem um caminho até o tímpano vibra, daí tem os ossos lá, que é o martelo, a bigorna e o estripo, que são ossos que vão intensificar esse som, né? Eles vão amplificar, não intensificar, amplificar esse som, né? Para mandar direto aqui para esse caracol aqui, que são essas células nervosas que vão transformar esse som em um pulso elétrico, para aí sim esse pulso elétrico, né, e ser enviado até o cérebro pelo nervo acústico, tá? Então, é dessa maneira que a gente, né, consegue escutar um som, tá? Passando por todo esse processo aí, tá? Então, aqui o nosso ouvido ele é bem sensível à variação de pressão. Até por isso que a gente, né, consegue ficar em pé perfeitamente por causa dessa variação de pressão. Então, a gente no ouvido, a gente tem sensores de pressão, né, que conseguem, né, dizer se a gente está em pé ou deitado. Então, quando a gente roda muito, muito, muito e fica tonto, o que isso quer dizer? Que esses sensores aí, eles foram, né, por causa dessa rotação, eles foram afetados e ele não consegue mais saber se está em pé ou deitado. Então, por isso que tu tem essa sensação de queda, porque os sensores de pressão no ouvido foram afetados, né? Então, nosso ouvido ele tem uma grande capacidade de sentir as variações de pressões, beleza? Então, agora a gente vai para umas características do som,
né? Então, a altura do som não tem a ver com volume nesse caso, né? Mas sim com a frequência, né? Então, sons mais altos ah, são sons mais agudos, né? E o som baixo é o som grave. Então, quanto mais grave é o som, a gente diz que é baixo. E quanto mais alto, né, a gente diz que esse som é agudo, tá? O que, que é coisa? É a frequência, né? Pode ver que o comprimento da onda aqui muda por causa que a frequência muda. Então, né, frequências menores são sons graves, são sons baixos, né? Frequências maiores são sons agudos, são sons altos, né? Na física a gente classifica dessa maneira, né? Então, só para entender um pouquinho, não tem essa altura do som, não tem a ver com volume, tá? Mas sim com a frequência do som, beleza? Agora sim, a intensidade do som, isso tem a ver com volume, tá? Isso aqui tem a ver com realmente se ter muito barulho ou pouco barulho, tá? Então, é a intensidade do som que vai fazer isso aí. Então, a intensidade do som é a quantidade de energia. Sim, quanto mais energia, maior vai ser esse som, tá? E como que acontece, né? E aí, desculpa, né, essa energia é transportada, então, quanto mais intenso, mais energia ele acaba transportando. Então, por isso que a intensidade do som é visto por essa variação do fluxo de energia, né, que a onda sonora transporta, beleza? Mas a gente tem como calcular isso, né? Como que a gente calcula? Porque muitas vezes a gente, né, liga a intensidade com a potência do som e está perfeitamente certo, né? Quanto mais potente o som, maior vai ser a intensidade dele. Então, como que a gente calcula isso, né? A intensidade do som, na verdade, está ligada diretamente com as vibrações né, com as amplitudes das ondas sonoras. Quanto mais amplificada, maior é essa amplitude, maior vai ser o volume do som, maior vai ser essa intensidade do som, tá? Até pode notar na caixa de som, né? Se está baixinho, a caixa de som vibra pouquinho. Agora, se o som estiver bem alto, ela acaba vibrando bastante a caixa de som. Claro, para aumentar essa amplitude de vibração aqui, tá? Para aumentar a amplitude da onda. Beleza? Então, a potência depende, a intensidade do som depende da amplitude da onda e também da distância, né? Se você estiver com o ouvido lá colado no som, né, o som vai ser bem alto. Agora, se você estiver mais longe, acaba perdendo um pouco desse som. Por quê? Porque conforme o som vai se propagando, ele se propaga em todas as direções. Então, essa esfera vai crescendo, tá? E então a área dessa esfera vai crescendo também. E se ela cresce, o que vai acontecendo? O som vai ficando cada vez mais fraco, porque tem que ocupar todo aquele espaço, né? Então, vez se tu ter só um pouquinho aqui no começo, né? O que ele ocupa, ele vai crescendo, vai usando cada vez mais espaço para ocupar. Então, a mesma potência que tem aqui, agora vai ter que ocupar toda essa área. Então, o que acontece? Ele perde, né, a potência ali, ok? Perde um pouco da intensidade. Então, por isso que vai depender da potência e da distância que você vai encontrar do som. E aqui eu tenho a formulazinha, né? Então, a intensidade nada mais é do que a potência dividido pela área, tá? E o que é a potência? A potência nada mais é do que a energia sobre ΔT, tá? Então, aqui eu tenho a energia, ΔT vai me gerar a potência, tudo bem? Opa, 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 volta. E a unidade, nesse caso, né, é o joule por metro quadrado vezes segundo ou watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado é o que a gente mais usa, tá? Então, quanto maior a área, menor vai ser a intensidade, né? E hum, quanto maior a potência, maior vai ser a intensidade. E qual é a área que vai aqui? Né? Agora a gente vai ver qual é a área que a gente tem que colocar ali. É uma área específica. Qual que é a área? Vai ser a área de uma esfera. Por quê? Ó, porque como o som se propaga em todas as direções, ó, ele vai ter que ocupar toda a esfera, né?
Então, por isso que é a área da esfera aqui, ó, 4πr ao quadrado. Então, no lugar do A aqui, vai ter que colocar o 4πr ao quadrado, sempre, tá? Então, a intensidade, vocês podem notar aí que vai ser a potência sobre 4πr ao quadrado, que é a área, né, de uma esfera. Beleza? E assim a gente consegue calcular a intensidade, tá? Então, quanto mais longe, vai ser menor a intensidade. Quanto maior a potência, maior vai ser essa intensidade. Beleza? Então, para calcular a intensidade, é só fazer isso aí. Tranquilo? Agora tem uma outra coisa, que a gente chama de nível de intensidade da sensação sonora, aquela intensidade, né? Só que tem um nível que a gente vai sentir, a gente não sente o som, né, como linearmente como a intensidade, né? Por isso que a gente tem que ter uma outra escala para a gente medir como que a gente sente esse som, que na verdade é o decibéis, né? Que a gente escuta muito falar, né? Passou do limite de 100 decibéis, tá? O que é isso? Né? Como que a gente calcula isso? Então, a gente vai aprender a fazer isso agora, tá? Então, ó, como ocorre com muitas outras grandezas, a percepção da intensidade pelo ouvido humano não é linear, então, mas logarítmica. Isso significa que o ouvido só percebe variações de intensidade como lineares se as amplitudes variarem exponencialmente, tá? Então, agora, esse exponencialmente vai entrar na conta, tá? Para facilitar a medição da pressão sonora, em relação à percepção auditiva, utiliza-se uma unidade logarítmica, o decibel. Tá? Então, que eu falei para vocês os decibéis, né? Que é o plural de decibel. Então, aqui, ó, para vocês entenderem o que ele quer dizer com essa escala linear e escala logarítmica. Se vocês observarem aqui, ó, a gente vai ouvir o nível a gente vai sentir, né, o nível da intensidade sonora com essa escala aqui, ó, que já está em decibel. Só que a intensidade, ó, como ela varia. Uma respiração normal, né, que a gente vai escutar mal vai escutar, ela está 10 na menos 12, que é o som mais baixo que a gente consegue escutar, o menor volume possível que a gente consegue escutar é esse 10 na menos 12, tá? Então, depois já, quando a gente vai subindo aqui para sons mais altos, né, como aqui tráfego na rua movimentada, 10 na menos 5, a gente já está em 70 decibéis. Então, agora a gente está com 10 na menos 5. Isso aqui é uma variação muito grande aqui nessa escala. Tá? Quando a gente vai para um avião a jato, a gente tem 10 na 2 já. Então, olha a quantidade de zeros aqui. A gente tem mais de 14 zeros de variação aqui. Tá? Então, é uma variação aqui desse som para esse aqui, né, uma variação de um número seguido por 14 zeros, de 1 seguido por 14 zeros. Então, né, isso aqui não é linear no nosso ouvido, a gente não consegue acompanhar. Então, aqui não, aqui já é linear, por isso que a gente transforma esses valores aqui numa escala logarítmica para a gente conseguir, né, ou mais ou menos comparar com realmente o que a gente, né, sente no ouvido. Tá? Então, aqui a gente tem o limiar da audição, que é o 10 na menos 12, esse valor é importante para nós, tá? Porque é o menor o som que a gente consegue escutar, tá? E outra coisa, né? A gente tem que tomar cuidados para barulhos acima de 120 decibéis, que a gente já está no limiar da audição, ou seja, né? Acima de 100 já pode prejudicar a nossa audição se ficar com barulho por muito tempo, né? Por uma constante tempo muito grande, tá? Acima de 120 ele já pode prejudicar apenas por escutar, né? Pode acabar estourando os tímpanos, coisas desse tipo, ok? E como que a gente calcula esse nível de intensidade da sensação sonora? A gente tem essa formulazinha aqui, ó, tá? Não confundam com a intensidade. A intensidade é o I que vai entrar aqui, tá? Aqui é o nível da intensidade sonora, tá? É o nível da sensação que a gente vai escutar, tá? Então, intensidade é uma coisa, nível de intensidade é outra coisa, ok? Que o nível de intensidade calcula aqui, ó, que é o beta, né? Esse é o que a gente vai chamar de nível de intensidade sonora, que é medido em decibel, tá? Vai ser igual a 10 vezes, tá? Por isso que é decibel, por causa do 10, tá?
10 vezes log, né, de I sobre zero. Esse zero é aquele menor som que a gente consegue escutar, tá? É o menor som que a gente pode escutar, que é o 10 na menos 12. Então, aqui no lugar do zero, vocês sempre vão colocar quem? O 10 na menos 12, tá? Para calcular o nível da intensidade sonora, beleza? Então, né? E o I a gente coloca a intensidade que a gente já sabe calcular ali no outro slide, beleza? Agora a gente vai fazer um exercício. Vou tomar água agora, cuidar para não me engasgar com a água. Ó, um estudante, após assistir a uma aula de física sobre intensidade sonora, que são o caso de vocês, resolveu descobrir qual era o nível sonoro marcado na sala de sua casa, quando o horário de tráfego de veículos na região onde mora era intenso. Um aplicativo de celular que simula um decibelímetro revelou que o nível sonoro era de 90 decibéis. Não sabia que tinha. Vou abaixar esse aplicativo no meu celular. Sabendo que a intensidade mínima, que corresponde ao limiar de audição humana, corresponde a 10 na menos 12, que é o I0, tá? É o mínimo que a gente vai ter que colocar lá. Determine em watts por metro quadrado a intensidade sonora referente à medida feita pelo garoto. Então, ó, o que ele nos deu? Nos deu o 90 decibéis e deu o I0, tá? Mas quando ele não dá o I0, é 10 na menos 12, tá? É sempre esse valor ali. E ele quer o valor do I. Então, vamos lá para a nossa, né? A gente vai resolver isso, né? Então, aplicando a equação que determina o nível da intensidade sonora, sabendo que o nível medido foi de 90 decibéis, temos aqui a nossa equação, que calcula o decibel. No lugar do decibel, eu coloquei 90, 10 vezes log. No lugar do zero, eu coloquei 10 na menos 12, beleza? Agora, ó, cortei o zero aqui, ficou, né? Dividiu 90 por 10, ficou 9 vezes log e vezes 10 na menos 12. Agora vem o passo, então vocês têm que saber mexer com log. Então, quem não prestou atenção lá nas aulas de matemática, né, vai ter que voltar lá e prestar atenção, porque a gente tem que trabalhar com log, tá? Uma das propriedades do log é o seguinte: a gente pode, né? Aqui eu tenho uma divisão, então eu posso fazer o log, né, do de cima menos o log de baixo. Então ficou o log de I menos o log de baixo. Ah, professor, mas é 10 na menos 12. Sim, e tem uma outra propriedade do log. Eu posso pegar esse menos 12, que é o expoente, e passar multiplicando. Então, eu posso trazer ele para cá. Então, ele vai ficar menos 12 aqui na frente. Beleza? Tá? Isso são tudo propriedades do log, né? Eu não consigo ensinar log aqui para vocês, mas são algumas propriedades que eu quero lembrar vocês que a gente vai usar muito aqui nesse momento. Tá? Então, passei o menos 12 aqui para frente, tá? Log de 10, né? Esse log não é o ln, não é na base neperiana, mas sim na base 10, então, por isso, log de 10 é 1, né? Então, vai ficar menos com menos deu mais, log de 10 é 1, ficou 12 vezes 1, tá? Ah, aqui, esse aqui está errado. Opa! Na verdade, esse tá certo e esse aqui está errado. Não sei por que eu botei dois. Só mudança de sinal. Mas esse aqui está certo e esse aqui está errado, tá? Então, pulou desse passo para esse aqui, ó. O 12 passa para frente, vai ficar 12 menos 12 mais 9 vai ficar menos 3, igual log de I. Agora sim, né? Então, para resolver esse log, né, vai ficar log, I, a intensidade é igual a 10 na menos 3, é só elevar, né? Aqui eu levo na base 10, vai ficar 10 na menos 3, vai ficar 10 log de I, e isso, né, 10 log de I vai ficar I. Então, I é igual a 10 na menos 3 watts por metro quadrado, tá? Então, o exercício é bem simples de resolver, desde que conheça bem as propriedades do logaritmo. Então, quem não se lembra, é bom dar uma assistida aí no videozinho de logaritmo, tá? Então, se lembrar um pouquinho para conseguir aplicar aí um pouco na física. Beleza? Então, por hoje era isso aí, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Acho que essa aula ficou um pouquinho mais longa, mas ficou bem explicado com bastante coisa. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem bem aí.